Olá, e aí, tudo bem? Já pararam para pensar como é que um único capítulo de um texto jurídico de milhares de anos pode falar tanto sobre justiça, compaixão e, olha só, até ética nos negócios? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais densos e, sinceramente, mais fascinantes da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 25. Porque, sabe, quando a gente bate o olho pela primeira vez, parece uma salada de frutas de regras aleatórias. Tem leis sobre açoitamento, sobre não poder amordaçar um boi que está trabalhando, sobre casamentos que parecem meio forçados e até uma ordem de aniquilação total. A grande pergunta que fica é: será que tem alguma lógica? Algum fio que conecta tudo isso? A resposta, eu garanto, vai surpreender. Olha, essa história que está na tela, ela não está no texto bíblico, mas ela captura o espírito da coisa de um jeito perfeito. Pensa bem, o juiz não só aplica a regra friamente, não, ele enxerga a verdade por trás da situação. E é exatamente essa nossa primeira pista. A gente está falando de uma busca por uma justiça que vai muito além da letra da lei. Uma justiça que quer proteger quem é honesto e, claro, desmascarar quem não é. Então, para a gente entender como todas essas peças se encaixam, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai passar pela justiça para os justos, a proteção dos vulneráveis, uma punição bem chocante, um comando de aniquilação e, por fim, os princípios que ficam. Vamos começar pela base de tudo, que é a justiça. Bom, primeiro ponto, justiça para os justos. A primeira parte do capítulo já chega colocando o alicerce. Porque, antes de qualquer coisa, uma sociedade que funciona precisa ter regras claras e justas. Para resolver brigas, para regular o comércio, é a base de tudo. E o texto aqui é bem direto ao ponto, sabe? Juiz tem que absolver o inocente e condenar o culpado. Simples. Mas olha só que detalhe interessante sobre a punição. Um limite de 40 chibatadas. Por quê? Bom, segundo os comentaristas, o objetivo não era só punir, era para garantir que a pessoa não fosse totalmente humilhada na frente de todo mundo. A ideia é que a pena corrigisse, mas sem destruir a dignidade da pessoa. E o mesmo princípio vale para os negócios, viu? Usar pesos e medidas honestos não era só uma regrinha comercial, era uma questão de integridade, de caráter mesmo. Muito bem. Agora a gente muda um pouco o foco. O capítulo sai daquela justiça mais ampla da sociedade e vai para uma forma mais íntima, mais pessoal. A proteção de quem é vulnerável, de quem não consegue se defender. E essa lei sobre o boi, gente, é incrível. Pensa só, proibir que o animal seja amordaçado enquanto ele está lá trabalhando, debulhando o grão, é um princípio de compaixão muito básico. Quem trabalha tem o direito de comer do fruto de seu trabalho. É tão forte que séculos depois o apóstolo Paulo usou essa mesmíssima lei para defender o sustento dos trabalhadores da igreja. E aí, a gente chega numa das leis mais complicadas do capítulo, o tal do casamento levirato, que na prática era uma espécie de rede de segurança social para as viúvas. É que a gente precisa entender o cenário daquela época. Uma viúva sem filhos era uma pessoa extremamente vulnerável, tanto socialmente quanto economicamente. Então, o casamento levirato era uma garantia de que ela continuaria a ter um lar, que teria proteção e que teria a chance de ter um filho. E esse filho herdaria os bens e o nome do marido que morreu, impedindo que a linhagem daquela família simplesmente sumisse. Tá, mas e se o cunhado se recusasse? E se ele dissesse, não, não vou fazer isso? Bom, aí a lei previa uma cerimônia pública de humilhação. A viúva ia lá na frente de todo mundo, tirava a sandália dele, o que simbolizava a perda do direito e do status dele, e depois ela cuspia no rosto dele ou no chão na frente dele, um ato de desprezo total. O cara ficava marcado para sempre, não como um criminoso, mas como um egoísta, alguém que se recusou a cuidar da própria família e a honrar a memória do irmão. Ok, agora a gente chega num ponto pesado. Vamos encarar de frente uma das leis mais difíceis e, sem dúvida, mais chocantes, não só desse capítulo, mas talvez de toda a primeira parte da Bíblia. A ordem é essa aí. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um agarrar o outro pelas suas partes íntimas, você deverá cortar a mão dela. Não tenha piedade. É duro, é direto. E essa parte do não tenha piedade deixa tudo ainda mais desconcertante. É uma daquelas passagens que dá um nó na garganta na hora. E a pergunta que todo mundo se faz é: por quê? Como é que uma lei tão brutal se encaixa num capítulo que, até agora, falava de compaixão, de dignidade? É aqui que as fontes e os comentários nos dão um contexto que é, assim, fundamental para a gente entender. Então, vamos lá. Os comentários sobre essa lei explicam que o foco não era a briga em si.
O problema era a ameaça existencial à linhagem do homem. Naquele mundo, a continuidade da família era tudo. Então, destruir a capacidade de um homem ter filhos era visto como um ataque direto ao futuro dele, à existência da família. A pena era tão severa para ser um impedimento absoluto, para que isso nunca, jamais acontecesse. E um ponto super importante: com o passar do tempo, a própria tradição rabínica reinterpretou isso, e a pena virou uma multa bem pesada e não mais amputação literal. Saindo do nível pessoal e indo para o nacional, o capítulo termina com um outro comando bem difícil de engolir: a ordem para apagar da memória uma nação inteira, os Amalequitas. Mas, de novo, o contexto é tudo. Isso não foi uma ordem de guerra comum. De acordo com o texto, os Amalequitas fizeram algo de uma crueldade calculada. Eles não foram enfrentar os soldados, os guerreiros. Não. Eles atacaram por trás, covardemente. Miraram na retaguarda da coluna, ou seja, nos mais fracos, nos idosos, nas mulheres, nas crianças que já estavam exaustos e ficando para trás. O texto diz que isso aconteceu porque eles não temeram a Deus, o que, na linguagem da época, significa uma total falta de moralidade. A ordem para apagar a memória foi uma resposta a essa crueldade extrema contra a gente que não podia se defender. Então tá, depois de passar por todas essas leis que parecem tão diferentes umas das outras, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é, afinal, a grande ideia por trás de Deuteronômio 25? A análise das fontes sugere uma coisa muito interessante. Essas não eram só regras civis. Elas eram, na verdade, ferramentas de formação moral, de formação espiritual. O grande objetivo era moldar uma comunidade, uma nação, onde a justiça, a honestidade e a compaixão não ficassem só no papel, mas fossem vividas no dia a dia, refletindo aquilo que eles acreditavam ser o caráter do próprio Deus. E é aqui que vem o ponto central, a pecinha que faz tudo se encaixar. Existe uma única palavra em hebraico que resume toda a filosofia por trás dessas leis aparentemente aleatórias. Essa palavra é tzedakah. Para nossa cabeça, hoje em dia, justiça é uma coisa e caridade é outra, né? São caixinhas separadas. Mas na visão de mundo hebraica, essas duas coisas são inseparáveis. Ser uma pessoa justa não era só punir quem fez coisa errada. Era fundamentalmente cuidar de forma ativa dos mais vulneráveis. Proteger o boi, amparar a viúva, ser honesto com o pobre, tudo isso era considerado um ato de justiça, de tzedakah. Então, para resumir a ópera, o que Deuteronômio 25 nos mostra é uma visão de mundo totalmente integrada. A justiça que acontece lá no tribunal não pode ser separada da compaixão com o animal no campo. A honestidade nos negócios é tão espiritualmente importante quanto proteger a família. Tudo isso está amarrado, conectado por esse grande princípio da tzedakah. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem legal para a gente pensar. No mundo que tantas vezes separa a lei da moral, que fala muito de direitos, mas às vezes esquece das responsabilidades, o que aconteceria se a gente adotasse essa visão mais unificada? Como é que as nossas leis, a nossa economia, até as nossas relações pessoais mudariam se a gente passasse a entender que a verdadeira justiça carrega sempre, dentro dela, um ato de compaixão? Fica aí a reflexão.